Segundo Crônicas, capítulo 26. Mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Versículo 16. Uzias tinha tudo para ter sido reto perante o Senhor, como Davi, e não como seu pai circunstancialmente. Iniciou seu reinado quando era apenas um adolescente. O adolescente não é mais uma criança, mas também ainda não é um adulto. Há uma mudança muito grande acontecendo no corpo e na mente, e nessa complicada transição de fases, as tendências começam a se manifestar, definindo gostos, preferências e critérios com relação às escolhas, que, erradas ou não, terão uma forte influência sobre o resto da vida. E foi nessa fase que Uzias começou a reinar sob a orientação do profeta Zacarias, ou seja, tudo lhe era favorável para que ele continuasse sendo fiel a Deus, não fosse a sua equivocada interpretação acerca de sua vida abençoada. Porque nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. A Bíblia não diz que Uzias adorou outros deuses. Não diz que ele foi para a guerra sem buscar a Deus. Não diz que ele fez o que era mal perante Deus. Não, amados. A Bíblia diz que exaltou-se o seu coração e cometeu transgressões contra o Senhor. E o que foi que ele fez afinal? Foi queimar incenso no altar de incenso na casa de Deus. Quer dizer que Uzias se exaltou, transgrediu e foi acometido de lepra, porque foi queimar incenso diante de Deus? Isso mesmo. Mas sabem por que sua atitude foi condenada pelo Senhor? Porque ele fez o que não lhe competia fazer. Porque deu uma de sacerdote quando não o era. Pois por mais que estivesse fazendo algo que era para o Senhor já havia prescrito que somente os sacerdotes poderiam ministrar os serviços do templo. Portanto, toda a fama e toda a prosperidade de Uzias não o autorizava a passar por cima da palavra de Deus. Deus não honra aqueles que carregam no coração a exaltação própria. Para estes o Senhor diz: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu, ou só pisardes nos meus átrios? Isaías capítulo 1, versículo 12. Uzias se indignou com a intervenção dos sacerdotes, provavelmente porque pensou: mas quem vocês pensam que são para falar assim com o rei? Eu vou queimar o incenso, pois sou tão digno quanto vocês. Uzias estava desacatando as palavras de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Homens que cumpriram com fidelidade e ousadia o princípio que deve reger a vida de todo cristão. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. Hoje, meus irmãos, o mundo não precisa de homens famosos. O mundo precisa de homens de Deus da maior firmeza. A fama que devemos almejar deve ser a de Cristo, que ensinava, pregava e curava as pessoas, e a sua fama corria. Mateus capítulo 4, versículos 23 ao 24. O homem da maior fama e, ao mesmo tempo, da maior firmeza que já pisou nesta terra. O desejo do Senhor é o de nos abençoar em todas as nossas atividades. Mas se no final não reconhecermos que tudo vem dele, não adianta ser em extremo forte, nem ser amigo da agricultura, nem ser famoso. Se esquecermos do que Uzias esqueceu, que Deus o fez prosperar e que Deus o ajudou, seremos excluídos da casa do Senhor eternamente, e o nosso coração corrompido
nos será como uma lepra até a morte. Uzias foi desrespeitoso com os sacerdotes, e foi neste exato momento que a lepra lhe saiu na testa. De uma fama de extremamente forte, Uzias terminou seus dias com a triste conclusão: ele é leproso. Que mudança drástica! E tudo por causa do seu desvio de rota. Deixou de olhar o Senhor da glória para olhar para as glórias que o Senhor lhe deu. Filhinho, filhinha do Papai do Céu, se Ele tem lhe fortificado, se Ele tem fortalecido a sua família, se Ele tem abençoado os seus negócios, que a sua vida seja sempre um testemunho, não de exaltação própria, mas de que você foi maravilhosamente ajudada pelo Deus Altíssimo. Que o Espírito Santo nos torne homens e mulheres da maior firmeza, atalaias do assim diz o Senhor. Hoje é o dia de buscar ao Senhor e de clamar que Ele nos ajude, não a alcançar coisas corruptíveis, mas a firmeza espiritual que nos guiará para casa. Clame ao Senhor neste momento. Eis o incenso que o agrada, as orações dos seus santos. Apocalipse capítulo 8, versículo 3. Vigiemos e oremos. Um bom dia da preparação, santos do Altíssimo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.